Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão clínica do Hospital Procardíaco. Como de praxe, antes da início da sessão, eu queria passar alguns informes. Inicialmente, eu queria parabenizar o Dr. Cláudio Tinoco. Cláudio está aí, não, né? Dr. Cláudio Tinoco, que foi reconduzido como editor da International Journal of Cardiovascular Science, que é uma revista que o Cláudio, desde o seu início, tem se dedicado com muito afinco, e é uma revista que cresceu muito do ponto de vista de impacto, tendo sido indexada no ano retrasado, e sem dúvida nenhuma esse foi um trabalho do Cláudio e do grupo dele, que está mostrando os resultados, e por conta disso ele acabou sendo reconduzido então ao cargo de editor numa disputa interna, uma eleição. O Procardíaco também se sente muito honrado com o Cláudio poder estar dando continuidade a essa posição frente a essa importante revista da Cardiologia Nacional. Queria também parabenizar o Dr. Carlos Rochite, que trabalha conosco aqui, todos vocês conhecem. O Rochite assumiu agora a editoria dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, e isso também é uma honra para o hospital. Nós temos os editores de duas importantes revistas da cardiologia sendo coordenadas por dois membros do staff dessa instituição. As duas mais importantes. Queria parabenizar também o Dr. Marcelo Monteira. O Dr. Marcelo Monteira é autor, junto com o Dr. Flávio Tarassuti, do INCOR, da nova diretriz de valvopatias, que está por sair da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, Marcelo, mais uma vez, contribuindo para a cardiologia nacional, sendo um dos responsáveis e coordenadores por essa nova diretriz. Nós vamos ter agora, no início de novembro, do dia 3 ao dia 5 de novembro, o Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e o hospital, como sempre, tem uma participação bastante ativa do ponto de vista não só dos palestrantes, que são convidados para falar nas suas diversas atividades, mas também de temas livres apresentados com o objetivo de mostrar a experiência do hospital, principalmente na cardiologia de alta complexidade, da efetividade clínica em cardiologia. O que eu tenho até agora, a gente começou, na realidade, a fazer esse levantamento ontem, porque na segunda-feira que começaram a sair os primeiros resultados, mas até então nós temos 17 trabalhos aprovados, sendo 6 na linha de insuficiência cardíaca, 4 da linha de arritmia e 7 com o grupo da emergência, e eu já queria antecipar aí meus parabéns para essas três departamentos do hospital, que contribuem de uma forma periódica para esses eventos científicos e divulgando o nome do Hospital Procardíaco. Passando efetivamente para a programação da semana, hoje nós vamos ter uma sessão de sarcoidose, que eu vou me deter um pouco mais ao final, mas na próxima sexta-feira, no nosso tema da Sexta Consciência, que é o tema em rodízio que a gente tem com as diferentes especialidades, nessa Sexta Consciência o responsável será o grupo da cardio-oncologia, que traz o tema então de disfunção ventricular secundária ao tratamento do câncer, como avaliar e tratar. A coordenação é do Domênico, junto com o Carlos José Coelho, o nosso querido Carlinhos Careca, e a doutora Flávia de Deus. Teremos como apresentadores o Dr. Arnaldo Rabichovski, doutora Marino, Dr. Jader, Dr. Luiz Bruzi e Dr. Daniel Tabac, além do Dr. Diogo Nolasco, que é a rotina da unidade de cardio-oncologia. Essa sessão acontece às sextas-feiras aqui, ao meio-dia, de meio-dia de 12 às 13h30, e eu queria contar com a presença dos senhores. Na próxima terça-feira, nós vamos ter mais uma sessão de ortopedia, avaliando o protocolo ERAS, e eu acho que vai ser assim, bastante interessante, porque tem sempre uma pegada clínica nas sessões de ortopedia, o que sem dúvida nenhuma tem trazido
um enriquecimento muito grande para um hospital que lida com um idoso. O centro de trauma também tem ganhado um espaço cada vez maior, e com isso, então, eu acho que essas sessões de ortopedia têm contribuído muito para a formação dos clínicos e cardiologistas da instituição. Hoje, então, nós vamos ter a honra de receber o Dr. Evandro Tinoco Mesquita, que todos vocês conhecem, diretor clínico da instituição, que vai nos trazer um caso de sarcoidose cardíaca. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente vive novos tempos de diagnósticos de cardiopatias complexas, modelo sarcoidose e amiloidose, onde o arsenal diagnóstico tem aumentado de uma forma bastante efetiva nos últimos anos, quer pelo lado laboratorial, quer pelo lado da imagem, e contribuído de certa maneira para que esses diagnósticos possam ser mais identificados. Não efetivamente que esteja aumentando a prevalência da doença, e sim efetivamente que a gente esteja possibilitando uma realização de um maior número de diagnósticos. O Dr. Evandro, como sempre, é um entusiasta da imunocardiologia, que sem dúvida nenhuma tem trazido contribuições efetivas para o conhecimento cardiológico. Então eu queria finalizar. Eu sei que tem alguns colegas na plateia que eu não sei se quem me alertou foi o Maurício, que eu realmente não sabia, mas um feliz ano novo judaico para os que seguirem a religião. E são quantos anos, Maurício? 5.000? 5778. 5778. Então, Shana Tová. Shana Tová. Tá bom, um abraço. Evandro, por favor, eu queria que você assumisse Bem, seguramente para a gente é uma honra, né, poder estar aqui nessa sessão, e é uma honra poder estar aqui nessa sessão, e com certeza nós temos aqui algumas pessoas assim, muito queridas, né? Não há dúvida que receber a Isabela, a nossa residente, o pai dela, o Palácio, para nós é absolutamente algo fundamental. Isso demonstra claramente que, não é isso, Ricardo, um tipo de medicina que a gente de alguma maneira vai transmitindo, e uma nova geração vai sucedendo a outra, e isso faz parte da nossa cultura médica, né? Tem sido assim desde os primórdios, né, Ricardo? A gente vai treinando as pessoas, e com certeza isso vai construindo um saber muito importante. Temos aqui o Vilela Pedras. Faz favor, Vilela. Vem cá, Felipe. Foi muito importante você na construção desse caso, é uma honra tê-lo aqui conosco. Seguramente queria agradecer muito a presença do Dr. Hilton. O Dr. Hilton, ele é o médico desse caso. É um caso que seguramente ele nos pediu para que pudesse estar ajudando enquanto hospital. É muito importante aqui a presença do Dr. Bruzi, do Dr. Marcelo Montero, estou vendo aqui o Dr. Siciliano chegar, o César, Marcos Brito, que tem cuidado desse paciente frente a uma nova intercorrência. Então nós vivemos hoje uma era, não é, que a cardiologia ela tem se transformado muito do ponto de vista da fisiopatologia. Aquilo que era uma especialidade médica esclerodegenerativa, foi assim que eu aprendi, Alexandre, estenose aórtica, uma doença esclerodegenerativa. Assim que eu aprendi a aterosclerose, uma doença esclerodegenerativa. A hipertensão, provavelmente uma doença também do envelhecimento. E hoje a cardiologia sofre uma grande transformação, que é justamente a moderna cardiologia, que é prima irmã da cardiorreumatologia. Os pacientes reumatológicos, hoje, eles morrem de doença cardiovascular. Os doentes renais crônicos morrem de doença cardiovascular. O paciente com diabetes morre de doença cardiovascular. O paciente com câncer morre com doença cardiovascular. Os doentes com DPOC, não é isso, meu amigo Fernando, é uma honra ter você aqui, morrem de doença cardiovascular. E o que tem em comum que liga tudo isso? Duas coisas: inflamação e autoimunidade.
Então, quando se faz um estudo, como publicado o Cantos, que se dá uma droga, que é um anticorpo monoclonal, para tratar inflamação e aterosclerose, reduz evento, e provavelmente pode vir a se tornar futuramente um novo paradigma para quem teve um infarto, mas que de uma maneira surpreendente reduz em 50% o risco de câncer, ou seja, modular a inflamação, reduz câncer, reduz a aterosclerose, e obviamente isso está no centro. Não estudar imunologia e não se aproximar da reumatologia moderna, o cardiologista vai ser o cardiologista do século passado, que era um bombeiro hidráulico, estudava pressão, volume, fluxo e eletricidade. Era assim que a gente, né, Isaac, discutia os doentes. E hoje a moderna cardiologia, ela nos impõe a romper a próxima fronteira, que nós temos um conhecimento sobre as doenças autoimunes. Hoje, pelo menos 100 novas doenças autoimunes nós temos, e enxergar o coração no centro delas. Então, eu gostaria de convidar a doutora Isabela, que fez um brilhante trabalho com o doutor Cláudio, de recuperar esses dados, e nós tivemos aí uma colaboração muito grande do Felipe, ligado à área de imagem molecular e PET do Samaritano, na evolução desse caso, e também foi brilhantemente tratado, não é, Luiz Antônio, pelo setor de eletrofisiologia do hospital. Isabela, vamos lá. Bom, boa tarde. Sou Isabela, R3 lá do setor de medicina nuclear. A gente vai iniciar então com a apresentação do caso. AMR, 88 anos, branco, engenheiro, morador do Rio de Janeiro. Ele tinha queixa de falta de ar. Ele foi encaminhado para avaliação cardiológica com um especialista. Relatava dispneia há 2 anos e piora progressiva dos sintomas. No momento, ele queixa de dispneia em repouso e edema de membros inferiores. Não tinha relato de síncope. Ele tinha um passado, essa avaliação foi em 2016. Em 2013, 3 anos antes, então, ele teve um episódio de FA e foi tratado com amiodarona. Em 2014, ele teve diagnóstico de pneumonite por amiodarona. Ele não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não era fumante, não tinha alergias e não tinha história de doença coronariana prévia. É um centro especializado em ciência cardíaca. Foi isso que o meu amigo Wilton encaminhou ele aqui para o PRO. Não é isso, Wilton? Porque era um doente que estava no consultório e vinha progressivamente se tornando mais cansado com um quadro de insuficiência cardíaca avançada. Bem, essa é a linha do tempo. Conta pra gente, Isabela. Bom, então, iniciando em 2013, o episódio de FA tratado com amiodarona. Em 2014, um quadro febril, um primeiro diagnóstico de pneumonia, porém sem resposta ao uso de antibióticos. Foi avaliado por um pneumologista que identificou pneumonite pela amiodarona e fez 4 semanas de corticoide com boa resposta ao tratamento. Porém, 6 meses depois dessa terapia, ele evoluiu com um quadro de IC, em classe funcional 2, ficou em tratamento com IECA beta-bloqueador e diurético, porém os sintomas evoluíram até o momento da chegada dele em 2016, com FA crônica de alta resposta, dispneia em repouso, edema de membros inferiores e em classe funcional 4. Hilton, alguma observação a mais sobre esse curso? Ele deu uma pequena saída. Mas o que é importante é que esse paciente tinha claramente uma queixa de insuficiência cardíaca avançada. Não é? Em outro lugar, poderia simplesmente, né, Chico, continuar com o tratamento, idoso, né, muito idoso, um idoso até frágil, mas lúcido, absolutamente lúcido. E aí, a oportunidade de poder avançar no cuidado desse paciente. Antes de dar a palavra ao Fernando, vamos avançar um pouquinho mais, Isabel? Só para comentar rapidamente sobre a pneumonite. E eu queria ouvir agora, antes de você falar, o Chacô. Chacô, como é que um clínico hoje ele pode suspeitar e como é que faz o diagnóstico da pneumonia por amiodarona? Evandro, é isso que eu ia perguntar para ela. Como é que esse diagnóstico foi feito, né? Assim, porque a gente já sabe o título da sessão e como que esse diagnóstico de pneumonia por amiodarona foi feito. Se foi um diagnóstico de suspeição. Suspeição. Tinha uma tomografia com infiltrados, o paciente foi visto pelo pneumologista, foi tratado inicialmente como uma pneumonia convencional, o aspecto radiológico, e aí o colega
junto com um ciclo de antibiótico não melhorável, fez esteroide e teve uma melhora. O que você acha disso? Assim, então, assim, ele foi tratado com uma pneumonia de suspeição. Eu questiono hoje, já sabendo que a gente está numa sessão de sarcoidose, se isso realmente era uma pneumonia por amiodarona, porque a amiodarona pode disparar uma sarcoidose. A amiodarona pode ser um trigger para sarcoidose. Pessoas que têm sarcoidose silenciosa. Fala mais alto, Fernando. Pessoas quando têm sarcoidose silenciosa pode disparar por vários triggers, né? E a amiodarona pode ser um deles. Então, não estou falando que não foi a amiodarona. Não estou falando. Estou falando que é uma possibilidade de ter sido a amiodarona, mas existe uma possibilidade, já que não foi feito um diagnóstico invasivo, de já ter sido um início de uma sarcoidose. Meu amigo Hilton, você nessa época, você cuidou ele num outro hospital aqui, junto com outro colega, foi isso? Chegou a fazer broncoscopia na época ou foi só o diagnóstico clínico e o tratamento com esteroide que foi feito na época? Você se lembra desse detalhe ou não? Lembro, sim, foi puramente clínico. Diagnóstico clínico. E aí tinha a amiodarona, foi dado, ele teve uma resposta ótima, e aí o paciente seguiu para o tratamento clínico. Uma ótima resposta ao esteroide, não foi isso? Exatamente. Exatamente. Então esse vai ser talvez difícil para a gente se lembrar, né, qual foi a dose. Mas seguramente não era uma dose alta. Não era uma dose alta. E aí o que aconteceu? Ele teve o segmento clínico e não tinha ainda uma evidência clara de uma insuficiência cardíaca. E esse paciente teve uma resposta muito boa ao tratamento com esteroides. Não foi isso? Ok. Esse Bem, é um caso da literatura que mostra um raio-x com infiltrado na base direita de um paciente com diagnóstico de pneumonia por amiodarona. A imagem do lado é uma cintilografia com galho que mostra uma captação difusa todo o parênquima pulmonar. Então é possível ter uma suspeita clínica, o diagnóstico de imagem com cintilografia com galho pode ajudar o clínico a pensar numa pneumonia por amiodarona, é isso, Cláudio? Então é um diagnóstico diferencial que às vezes, não é? Porque obviamente a gente está uma pessoa com 80 e poucos anos, a gente pensa muito menos de sarcoidose, pensa muito pouco de sarcoidose. Fernando, o que você tem feito na sua clínica para fechar esse diagnóstico de pneumonia por amiodarona? A primeira coisa é a pessoa estar usando a amiodarona. Sim, né? sim. Então, assim, tem a história epidemiológica da pessoa. E a gente faz a broncoscopia normalmente, quer dizer assim, normalmente a história é essa, usa a amiodarona, aí fez um infiltrado e não responde ao antibiótico, é feito um diagnóstico de pneumonia e normalmente não responde ao antibiótico, aí vem para o pneumologista e a gente faz normalmente a broncoscopia, porque tem achados que ajudam no diagnóstico, né? Então um achado, por exemplo, de fomicial, que não é exclusivo do uso de amiodarona, mas quando você tem um achado de fomicial junto com o uso da amiodarona, então você tem uma maior probabilidade de fechar aquele diagnóstico para amiodarona. E você pode tentar fazer também biópsia transbrônquica e o patologista poder te dar alguma ajuda nesse resultado. Ok. Se for uma pneumonia assim, mais grave, então a gente hoje tem uma possibilidade de estar usando no hospital em breve, é um dispositivo de criobiópsia, que substitui a biópsia a céu aberto na broncoscopia. Você consegue pela broncoscopia tirar um fragmento maior e você substitui a biópsia a céu aberto, que isso aí ajuda muito mais no diagnóstico de qualquer doença intersticial. Ok. Então, Isabela, ele teve esse ciclo e foi em frente. Vamos lá. O que a gente buscou de exames prévios dele, ele tinha um cateterismo de 2012. Na época ele tinha contratividade segmentar preservada, função sistólica preservada do ventrículo esquerdo, não tinha obstrução coronariana e tinha algumas irregularidades parietais em DA e em CD. Bem, então era um paciente que não tinha doença coronariana prévia num cateterismo de 2012, antes desse início de quadro, ok? Então vamos em frente. Tem os vídeos desse cateterismo para demonstrar que ele não tinha sinal de...
Não tinha cinesia ou hipocinesia de nenhuma parede. Você se lembra do que ele tinha na época? Provavelmente alguma história de dor torácica atípica. Ele fez o CAT muito antes, o CAT foi normal, e ele seguiu simplesmente fazendo os acompanhamentos, o check-up. E o Wilton era, na realidade, um clínico geral e o cardiologista desse paciente. Mas vamos em frente. Não, só mais uma incidência para demonstrar, então, coronárias livres. Boas coronárias para quem chegou aos 80. Né? O eco dele, então, na primeira avaliação, tinha um ritmo de FA, um BRD, uma área de fibrose. Então, o Holter. quando ele chega, então, na primeira avaliação aqui no PRO, tinha essa fibrilação atrial, PRD de terceiro grau e uma área de fibrose na parede inferior e septal no eletro. E o Holter, o que tinha? Extracístoles ventriculares e taquicardia ventricular, sustentada. Ok, vamos em frente. A gente tem algumas imagens aqui, alguns traçados do Holter. Um traçado para mostrar a FA de frequência alta. E uma TV não sustentada. Vários episódios. E tinha um achado de eco que tinha o que de importante, Isabela? A análise segmentar dele era bem prejudicada, ele tinha paredes afiladas, sugestivas de fibrose, principalmente na parede inferior, no segmento basal e médio. Ele tinha uma disfunção importante, biventricular. A fração de ejeção estimada, eu não tenho esse dado nesse laudo. A disfunção sistólica era grave? Foi dado como disfunção sistólica biventricular grave em VE. A fração de ejeção era próxima a 20%. O Arnaldo está aqui? Querido Arnaldo, você deu um laudo, uma suspeita, né, de doença coronária ou uma doença infiltrativa nesse ecocardiograma. Você pode fazer um comentário sobre esse? Posso sim, Evandro. Na verdade, quem fez esse exame foi a Lorena, e ela foi me mostrar o exame, e eu achei bastante sugestivo, a gente achou sugestivo de sarcoidose, que ele tinha uma coisa que é muito sugestiva, que é uma fibrose do septo basal. E isso realmente acontece na sarcoidose, mas a gente não tem como excluir uma doença coronária. Doença coronariana. Tá? Mas eu lembro que a gente levantou essa hipótese. E ele tinha padrão, alguns sinais como se fosse uma cardiopatia restritiva. Tinha os átrios aumentados e essa disfunção ventricular esquerda. Aqui, a gente tinha um paciente com uma insuficiência cardíaca avançada, tinha uma fibrilação arterial de alta resposta, tinha taquicardia ventricular no Holter, e tinha um padrão ecocardiográfico de áreas de fibrose e um acometimento biventricular. Evandro, deixa eu só passar uma outra mensagem aqui. Sim. O que a gente tem a obrigação de pensar em sarcoidose, sempre que a gente vê áreas de fibrose que não tem um correspondente clássico de anatomia coronariana dando essa fibrose, entendeu? São fibroses localizadas e ela é uma doença granulomatosa, não caseosa, né? Que tem uma característica de acometer a base do coração. Daí porque, só com parênteses, porque às vezes a biópsia não pega o granuloma. Perfeito. Porque a biópsia a gente evita, em geral, as regiões basais do coração para não ter nenhum problema na tricúspide. Volta só um pouquinho o anterior. Aqui tinha um aspecto interessante, mas o que era estranho, né, em relação à sarcoidose, porque aquilo que se chamou a atenção, a parede mais acometida é a parede lateral, a outra parede é a porção septal, mas aqui tinha um acometimento de afilamento, de fibrose, bem na região inferior. Tá? E aí ficou a dúvida entre a doença isquêmica ou a sarcoidose. Ficou a dúvida em relação a isso. Não é? E, obviamente, esse paciente não tinha VHS alto, não tinha nenhuma evidência de PCR alta, nada que sugerisse algum aspecto inflamatório. Próximo, antes de chamar o Marcelo Monteiro. Vamos em frente. Bom, além desses achados, ele tinha regurgitação aórtica moderada e mitral grave, regurgitação tricúspide moderada e pulmonar leve e sinais de hipertensão pulmonar, uma PSAP 68. Um padrão de uma cardiomiopatia que lembrava essas condições. Não, uma coisa importante que ela não apontou. Foi antes, 2012.
uma disfunção diastólica. 2012. Evandro, volta lá. Uma disfunção diastólica importante, disfunção grau 3, não é isso? Grau 3. E grau 3 é o padrão restritivo, dos piores, né? Isso aí. Bem, então, deve, Fernando, claro. Se o Wilton, antes dessa coronariografia, teve um teste de cintilografia miocárdio de perfusão, porque a sarcoidose ela pode dar um déficit perfusional, né, mais na região do septo apical. E eu li um artigo interessante que fala que pode haver um comportamento inverso do habitual. Ou seja, ele melhora, o reverso, ele melhora com esforço e piora no repouso. É o inverso da isquemia. Então, eu queria saber se por acaso foi feito um teste de perfusão também, cintilográfico, no espectro. Não. Bem, e aí ficou-se essas dúvidas aí. Marcelo, o que você acha disso? Quer dizer, um homem, um engenheiro, né, tinha uma vida, tinha sua função ativa, agora já estava na época da aposentadoria, era um idoso frágil, com insuficiência cardíaca avançada, e que a gente estava buscando, nesse primeiro momento, uma causa para isso, não é? E, obviamente, chamava a atenção a arritmia no Holter, um padrão acometimento biventricular com áreas de fibrose, e a meio caminho de poder ser uma doença isquêmica ou uma doença restritiva ou uma cardiomiopatia dilatada infiltrativa com áreas de fibrose. Marcelo, o que você pensaria aí? Pela história clínica, até a chegada do eco, a gente tinha algo que poderia sugerir uma ICFEP, que a gente compensou por FA até você mostrar o eco. O paciente começou com uma doença pulmonar suspeita de uma doença pulmonar, fibrila, ABC, idoso, até ali, sem ter eco, o critério para uma ICFEP dentro de uma FA, dente idoso. Quando entra o eco, veio um eco sugestivo de doença isquêmica, foi feita a coronariografia e afastou. A coronariografia era prévia. Já tinha uma prévia, mas na época com função normal ou anormal? Normal, na época era uma função normal. Mas uma coronária totalmente normal. Tinha aterosclerose incipiente. Então veja, o cara em 4 anos desenvolveu uma cardiomiopatia com grave disfunção, com zona de fibrose, não tendo previamente doença coronariana, sem ter clínica nenhuma ou de agudização de dispneia ou de dor precordial, não é o que a literatura usualmente demonstra, embora possa acontecer. Deu um diagnóstico de avaliação, eu não colocaria como primeira possibilidade doença coronariana em função de CAT prévio, mas obviamente tem que ser descartado, não tem como, mesmo porque o exame de medicina nuclear exige que você descarte o CAT ou doença coronariana para uma poderia-se fazer uma angio-TC não invasiva. Para descartar isso de vez, eu faria uma angio-TC, não tem. Não tendo isso, eu tenho uma cardiomiopatia com fibrose. Okay. Cardiomiopatia com fibrose localizada, diagnóstico de um doente evoluindo com bradicardia ou taquicardia pode ser 2 coisas. Eu estou frente a um processo inflamatório. Um processo inflamatório que pode ser autoimune ou infeccioso, que pode gerar ambos a mesma coisa. O processo inflamatório autoimune pode envolver desde células gigantes ou envolvendo processo sarcoidose, como é o tema desta sessão. Não envolveria amiloidose. Porque a característica do eco não é de amiloidose, não tem espessamento, não tem nada, é algo regional, não tem nenhum critério eco e nem clínico que me faça pensar em amiloidose. Eu, então, iria para o outro lado. Sarcoidose, óbvio, entraria dentro da avaliação. Mas também não pode deixar de afastar uma miocardite que não por sarcoidose. Sim, por uma outra causa. Por uma outra causa, seja ela viral. Daí daqui para frente a investigação envolveria a letra D e a letra E. Ok, vamos em frente. Evandro, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque tem muito residente aqui, só para a gente lembrar uma coisa. A sarcoidose cardíaca não é comum nessa faixa etária, em geral, não. Abaixo dos 50 anos. E outra coisa, o pessoal tem na cabeça que jovem que faz bloqueio AV avançado, pensar em sarcoidose cardíaca. Perfeito. Gostei dessa observação, muito interessante. Ricardo Caminha, vamos lá, vamos provocar um pouco você como um brilhante internista. O que você acha e o que você partiria para fazer nesse caso de exame complementar? Queria primeiro fazer uma pergunta. Sim.
se quando foi feito o diagnóstico de pneumonite por amiodarona, havia linfonodomegalia no mediastino ou no paratraqueal direito. A razão disso é simples. Eu tive a oportunidade de acompanhar um paciente, uma paciente idosa, com cirrose, melhor dizendo, com sarcoidose hepática, hipertensão porta, cuja pista diagnóstica eram linfonodos aumentados na região paratraqueal direita. Essa paciente, infelizmente, faleceu e foi a necrópsia feita pelo professor Barreto. Eu queria só fazer esse comentário, porque a manifestação inicial, não sei se inicial, mas uma das manifestações apresentadas foram essas alterações que foram descritas. Com relação ao acometimento cardíaco na sarcoidose, eu só tive a oportunidade de ver um caso na minha vida, sugerido pelo professor Magalhães Gomes, numa sessão de um doente com uma sarcoidose pulmonar, morte súbita, e confirmado também em necrópsia. Em relação à discussão atual, se seria interessante considerar a possibilidade de uma miocardite, eu consideraria fortemente essa possibilidade, com todos os comentários que já foram feitos aqui. E em relação à investigação, eu não sei, por ignorância, se a ressonância pode contribuir mostrando alguma alteração, como por exemplo na amiloidose. Tive até 2 casos bem recentes de amiloidose, cujo diagnóstico foi pelo eco e pela ressonância aparente. Biópsia, eu não acho que é um procedimento invasivo, eu esperaria fazer esse diagnóstico de outra forma. Eu nunca vi, eu não sei a experiência de vocês, amiloidose ou sarcoidose cardíaca isolada. Sim. Eu tive um caso de sarcoidose esplênica isolada. Isso eu tive. Com 20 miligramas de prednisona, o baço desapareceu. Agora, sarcoidose cardíaca isolada seria o primeiro caso. Portanto, não tenho experiência para opinar. Ricardo, bem, quando você, como clínico, né, chama a atenção, né, que provavelmente o exame a ser pedido é ressonância, a nossa ideia aqui foi, e a gente tem aqui a honra de ter o Rochit, que seguramente top 10 no mundo em termos de ressonância cardíaca, nós pedimos ao Dr. Rochit, já direcionado para esse diagnóstico, tá, que pudesse fazer a ressonância, até porque o que a gente estava buscando era a sarcoidose. E a sarcoidose pode ter um belo diagnóstico feito pela ressonância, ou a ressonância reforçar esse diagnóstico. Mas vamos em frente. Bom, Essa esse é a ressonância. é um vídeo da Evandro, volta um pouquinho. Porque, veja bem, eu acho que é importante discutir tudo que está mostrando aqui. Porque isso é a prática clínica. Porque tem muita gente, por exemplo, pedindo dosagem de enzima conversora sérica. É importante discutir cada item que está aí para melhorar a medicina de precisão. Hoje a gente tem que entender que... Volta, por favor, mais um slide. Quando a gente pensa o que está aqui, a gente tem que pensar agora sobre a nova escopia. O que é a nova escopia? É aquilo que o Evandro demonstrou num artigo de revisão, que nos ensinou muito, sair da medicina intuitiva para a medicina de precisão. E hoje, quando a gente parte para a análise de cada dado que aqui está, a gente tem que entender que hoje nós temos a capacidade de entendimento e de diagnóstico para cada item que está aqui. E temos que unir o que está aqui com a fisiopatologia. E de acordo com a fisiopatologia, vai gerar sensibilidade e especificidade para cada exame que desejamos buscar. Isso é fundamental para evitar over-exame. Então aí, próximo slide. Então, quando a gente entra no próximo slide, a ressonância é obrigatória para qualquer paciente. Hoje é um classe 1A. Eu estou falando como clínico antes de vir um especialista Rochit, porque é claro que ele vai dizer isso. Então, é um classe 1A, aprendi com ele. E segundo uma frase do doutor Evandro, ninguém, como é que é, Evandro? Não é digno hoje em dia que não mereça uma ressonância numa investigação de cardiomiopatia. É o exame GOL para N fatores, então tem que fazer. Enzima conversora sérica, ninguém mais faz isso. Isso caiu. Então isso aqui era antes, quando entrava na semiótica, buscava, porque a sensibilidade disso aqui é baixíssima.
A possibilidade de dar positiva, eu fico perdido, porque pode dar alta, eu não sei se está no pulmão, no coração, no gânglio, onde quer que seja. Cintigrafia miocárdica com MBG, já estou avançando lá na frente. Né? Já estou entrando numa condição no qual eu já imagino que tem doença presente e quero fazer o diagnóstico diferencial e pensar até numa forma mais avançada de medicina nuclear, preventividade de doença. A partir do momento que eu tenho disfunção ventricular, com taquicardia ventricular, com bloqueio atrioventricular, é um critério pela nossa diretriz, pela diretriz europeia que saiu depois da nossa, e pela diretriz alemã, 1A para biópsia. Biópsia cardíaca em um doente que preenche critério tanto de taquicardia, quanto bloqueio, quanto disfunção. A biópsia ganglionar, ela não tem correlação direta com achado dentro do coração. Você pode fazer dar negativo e não mostrar nada, tem no coração. Você pode fazer dar positivo e não significa dizer que você estará o mesmo processo dentro do coração. Então, as duas diretrizes que tem, que é a japonesa e a diretriz de medicina nuclear, elas passam obrigatoriamente pelo achado histopatológico da biópsia. Então, é importante a gente fazer esse exercício, porque senão passa batido e tem muito esse pedido Marcelo, do item B. Objetivamente, você faria o quê, Marcelo? Ressonância magnética então e após isso. Ok. Vamos em frente aqui. Já vou passar para você, Felipe. Vamos lá, Isabela. O que deu a ressonância? Bom, essa é uma imagem, um corte de 3 câmaras da ressonância. Só para exemplificar o importante aumento da atrial e ventricular que ele tinha, doença restritiva. E Então, a disfunção era um coração importante. com grave disfunção, acometimento biventricular, tinha áreas de fibrose. Essa é uma imagem para mostrar o realce tardio, que seria um dos achados para sarcoidose. O que permaneceu um pouco na dúvida na ressonância é que, apesar dele ter realce tardio focais, compatíveis com o diagnóstico de sarcoidose, ele tinha um realce tardio transmural na parede inferior, que fala mais a favor de um infarto. Próximo, Isabela. Então, Bem, o laudo... E aí o que acontece? Né? Esse é um aspecto fundamental. Pela primeira vez eu vejo o Rochit trazer um exame, Alexandre, que ele ficou na dúvida. E ele colocou mais dúvida para a gente. O camarada que mais estuda doença cardiomiopatia, como endomiocárdio fibrose em São Paulo, que tem uma grande experiência mundial em termos de cardiomiopatia, ele deu um laudo, Felipe, que deixou todos nós um pouco perdidos. Que era o quê? Aquilo que já estava no eco, a grave disfunção sistólica, olha a fração de ejeção, 13%, VD 20%, e dizendo que tinha uma disfunção grave, com uma cardiomiopatia que tinha um componente restritivo, e que tinha um acometimento próximo à ponta que lembrava endomiocárdio fibrose. E aí nós nos perdemos nesse momento. Próximo, Isabela. Bom, um pouco e aí da tinha discussão da... dados contra e a favor, não é, Isabela? Dados contra era o acometimento não vascular, taquicardia no Holter, ausência da doença coronariana, a favor. E contra o quê? A idade, ausência de doença extracardíaca naquele momento e realce tardio. Próximo. E só o que está aqui, se fosse um infarto inferior, não justificaria o grau de remodelagem ventricular e restrição e disfunção biventricular, como você mostrou. O Rochit chamou a atenção disso, Marcelo. E sugere algo além da doença coronária. Ele definiu que tinha um padrão de uma cardiomiopatia, mais do que doença isquêmica, mas pela idade do paciente, o paciente pode ter, nessa idade, pode ter mais do que uma doença. E aí, próximo. Pode se manifestar do ponto de vista elétrico, né, como foi falado, que o BAV avançado, mais precoce, TV, morte súbita, etc., claro, isso é uma coisa muito forte. Pode se manifestar com miocardite, padrão faz diagnóstico diferencial com célula gigante, Marcelo falou, mas também pode se manifestar como infarto agudo do miocárdio. Exatamente. Um quadro clínico e laboratorial e de imagem superpunível, inclusive em estudos de autópsia com aspecto de fibrose miocárdica, transmural, igual do infarto, indistinguível. Então tem esse aspecto também. Ok. Bem, antes da gente poder seguir, Alexandre, você tem coordenado o projeto Heart Team do PRO, né? A gente está à frente de um caso complexo, um homem de 80 e muitos anos. Qualquer coisa que a gente faça numa pessoa nessa faixa de idade, a gente tem responsabilidade, né? E obviamente a gente fazer uma biópsia no coração pode dar tudo certo.
mas pode perfurar e morrer. Pode. Ainda mais um coração como esse, né? Um coração que tem inflamação, tem fibrose, tem afinamento de parede. Bem, qual seria a sua orientação aqui, Alexandre, num caso como esse? Eu acho que, como você chamou a atenção, casos complexos em que existem consequências, né, na tomada de decisão ou na sua ausência, a tomada de decisão colegiada pode ajudar a estressar pontos que a gente não teve oportunidade de identificar no momento da avaliação ao longo do tempo desses pacientes. Então a gente tem se exercitado aqui na instituição nos últimos 4 anos, né, nesse programa de tomada de decisão colegiada, em que especialistas são convocados para uma reunião formal em que o foco é avaliar as melhores evidências que estão disponíveis, né, discuti-las do ponto de vista das experiências individuais, dos resultados da instituição e poder oferecer alternativas na análise de discussão entre risco e benefício que possam ajudar na tomada de decisão do médico assistente em relação ao paciente em particular, centrado nas demandas do indivíduo. Bem, então até aquele momento, a minha grande experiência de mais de 30 anos de medicina era nenhum caso de miocardiopatia associada à sarcoidose eu tinha na minha experiência clínica pessoal. E aí a gente tem que, nesse momento, falar o seguinte: temos que juntar os melhores. E, obviamente, juntar os melhores, né, nesse caso, foi para a gente saber o quanto a gente tinha de discordância, sabe, Felipe? E nós podemos saber o que nós vamos falar para esse paciente, para essa família e para o médico assistente, enquanto seguir ou não com a orientação do paciente. É aquilo, Chico, que você falava de junta médica. Foi feita a junta médica. Próximo. E aí, qual foi a orientação, Alexandre, dessa grande discussão que nós tivemos no Heart Gêmeo? Você participou desse Heart Gêmeo? O que nós discutimos? Eu me lembro bem, a gente reviu todos os exames do paciente, toda a história do paciente de forma bastante focada. E eu acho que nessa consideração houve uma revisão da literatura disponível pelo Jader, que estava presente, e comparando os laudos de exames que esse paciente tinha na sua análise integral, não na sua análise descritiva, né, revendo as imagens, houve uma discordância entre as imagens do PET disponíveis para análise e o laudo descrito como final do PET realizado por esse paciente, que inicialmente tinha sido como negativo, e a reavisão durante essa tomada de decisão colegiada liderada pelo Jader da medicina nuclear, houve uma observação de que as imagens pudessem ser de fato positivas para uma inflamação no território miocárdio. E aí eu peço uma ajuda agora ao Felipe. O PET inicialmente ele não veio com resultado positivo, embora veio um PET... A gente até conversou no telefone na época. Isso. Porque eu acho que quando a gente interpreta o estudo de PET para qualquer estudo de PET cardiológico, primeira coisa que a gente tem que ficar atento é o preparo do paciente. Isso. Que a gente tem que suprimir a captação fisiológica miocárdica. No caso dele, ele até teve sucesso com isso. E apareceu, eu não sei se tem as outras imagens aí. Vamos ter depois, vamos mostrar as imagens daqui a pouco. Tá dando para ver uma hipercaptação na parede lateral do ventrículo esquerdo. Lateral basal. Isso. E aí, o diagnóstico... Levanta aqui, por favor. Pode levar. O diagnóstico, o PET por si só, ele não vai... O diagnóstico de sarcoidose cardíaca é multimodalidade. Eu não consigo fazer um diagnóstico de sarcoidose cardíaca se a gente também não tiver ou um estudo de ressonância, que no caso foi feito, só que quando a gente avaliou a ressonância na época, parecia que não tinha uma alteração de realce nessa região. Então ficou como ainda um resquício de captação fisiológica nessa região. Isso confundiu a gente. Se a gente olhasse a ressonância e visse uma alteração, a gente ficaria muito mais tranquilo de dizer que essa região era positiva. Ou uma perfusão em repouso. O que a gente quer ver para dar o diagnóstico de sarcoidose é um mismatch, que a gente chama, que é uma captação de FDG numa área que tem alguma alteração na ressonância ou uma alteração numa cintilografia de perfusão em repouso. Né? Então, por isso que essa confusão surgiu pela alteração
que não foi descrita na ressonância, pelo menos que a gente tinha na época. Bem, aí o que acontece, não é? Nós voltamos a interagir com o Felipe. Você lembra disso, Alexandre? Marcelo, Cláudio, nós conversamos e chegamos à conclusão que provavelmente, Felipe, se tratava de uma sarcoidose completamente atípica, e nós não sabíamos que a mildarona poderia ser o indutor, sabe, Ricardo, dessa resposta autoimune que pode, num paciente com sarcoidose, fazer isso. Não estou dizendo que tem alguma relação uma coisa com a outra, porque a sarcoidose é uma das doenças hoje mais enigmáticas. Tem gente tratando com antibiótico sarcoidose, e tem estudos clínicos que acham que micobacteriose pode ter trigger para isso, estresse, alimentação, e algumas drogas podem trigar essa doença complexa. Como minha experiência era zero, né? Zero, a sarcoidose se tornou uma doença no radar do cardiologista por causa do PET. Então o PET renasceu o interesse pelas doenças autoimunes no coração, porque desde o desaparecimento da febre reumática, o cardiologista não olhava para a doença autoimune como está olhando agora nessa década. E aí a sarcoidose se torna agora o quê? Uma grande simuladora, como brilhantemente o Fernando chamou a atenção. Ela pode simular várias coisas. E o PET hoje permite uma orientação nessa direção. Como esse era um coração muito alterado, a meio caminho de disfunção sistólica, de alteração restritiva, áreas de fibrose, nós discutimos de forma colegiada, depois da positividade, que esse paciente deveria fazer uma ablação do NoAV, fazer o implante de um cardioversor e de um desfibrilador, e aproveitar e fazer uma biópsia cardíaca, e isso foi com certeza tomado de forma consensual, com a aprovação do meu amigo Hilton. Certo, Hilton? Então, um caso complexo, e aí a decisão colegiada vai juntando, não é? Uma série de competências para que a gente pudesse estar cuidando desse paciente. Isabela, o que esse paciente tinha de critério positivo nesse momento? Bom, esse é um quadro que apresenta os dois critérios disponíveis para o diagnóstico clínico da sarcoidose. O primeiro é o mais antigo, que são os critérios japoneses, essa coluna. E os critérios mais recentes pela sociedade Heart Rhythm Society descreve como um ou mais dos seguintes achados presentes como suspeito de sarcoidose: o paciente que tem uma fração de ejeção menor do que 40, sem uma outra explicação, uma taquicardia ventricular, e o caso que ele também preenchia seria a captação heterogênea do FDG. Olha, e há de convir que a gente fez essa discussão, o Rochit estava presente, não é isso, Cláudio? Isso, com certeza, esse diagnóstico não ficou 100% seguro, sabe, Felipe? Nós saímos dessa discussão com uma dúvida, senão a gente teria tratado, não é? Porque ninguém vai fazer biópsia. Hoje você está autorizado, quando você tem um PET altamente positivo, na ausência de outras evidências de uma outra doença, até não fazer a biópsia. Mas nesse caso a gente tinha dúvida. Luiz, faz favor, vamos mostrar aqui um pouquinho a biópsia que nós encaminhamos para o DASA. Por favor, levanta, por favor. Nos ajude aqui a falar um pouco sobre o que foi feito. Isabela, o que foi feito inicialmente? Bom, primeiro tem os raios-x pré e pós implante do CDI. Colocou o CDI. Pode falar, Luiz. Que chamava atenção nesse caso, né, que associado à cardiopatia dele tinha um componente de taquardiopatia, né? Tinha uma frequência cardíaca alta na FA. Isso, ele tinha uma fibrilação atrial com uma frequência cardíaca média em torno de 109 batimentos por minuto, então a gente suspeitava que tivesse... Pudesse ter um padrão, também um componente cardiomiopático. Isso. E com 18% de fração de injeção, talvez aproveitar e fazer a ablação no AV, ressincronizar e botar o CDI pudesse ser um tratamento mesmo audacioso no idoso, mas uma forma holística de tratar esse paciente. Já que ataque ventricular, se for sarcoidose, mata esses pacientes com facilidade. Exatamente, o paciente com sarcoidose que tiver indicação de implante marca-passo, ele pode se considerar a possibilidade de implante de um desfibrilador. Ok, né? Vamos em frente, Isabela. E aí foi feito na Alemanha isso aqui.
Aqui já tem a evidência de adenomegalia. Você vê que a região do ápice pulmonar, em cima daquela imagem paratraqueal ali à direita, ela tem área de aeração. Aquilo ali não é uma imagem que vem do pescoço. É uma imagem pelos ângulos, por uma série de critérios, ela vem do mediastino. Aquilo ali é altamente sugestivo de um paratraqueal direito. O que acontece, Ricardo? Esse raio-x e a tomografia dele, o aspecto poderia ser de pneumonia por amidarona e ter ficado fibrose. A gente chegou a discutir isso com o radiologista na ocasião. E o PET não tinha captação de ganglionar, tá? Mas vamos em frente. E aí foi feita a biópsia no IKDT. Luiz, vamos em frente primeiro, Isabela, mostra. E aí a primeira coisa, Luiz, fala um pouquinho sobre isso aí. O laboratório, só deixar claro que o nosso papel é mais de interface com o IKDT, que é o laboratório que realiza as análises das biópsias endomiocárdicas. O Evandro tinha comentado comigo, e o IKDT, em 2014, o Lassner, que é um dos responsáveis pelo laboratório, publicou um trabalho no qual eles propunham um perfil de expressão gênica, que é o que eles utilizam de rotina em paralelo às análises histopatológicas e de imunohistoquímica. Muitas vezes, essas análises não conseguem discriminar entre as miocardiopatias, como, por exemplo, idiopática por células gigantes, miocardiopatias que abriguem células gigantes, e também a miocardiopatia produzida pela sarcoidose cardíaca. E esse padrão, esse perfil de expressão gênica, ele compreende cerca de entre 10 e 15 genes que estão alterados e de diferentes locais, com diferentes alvos, como, por exemplo, citoquinas, receptores celulares, proteínas que estejam envolvidas em metabolismo energético mitocondrial. Então, é basicamente isso que eles fazem. A partir da utilização de um PCR, depois esses dados são analisados por um software. Eles, nesse caso específico, eles levantaram a suspeita de um perfil compatível com sarcoidose cardíaca, basicamente isso. Aqui o Dr. Marcelo Montera tem um papel fundamental. Montera foi uma das pessoas que criou essa linha de cooperação com o Schultheiss e o IKDT. O que eu estudei, né, no meu tempo de Robbins, é que essa doença dava um granuloma. Próximo, Isabela. O granuloma dentro do coração é o que a gente busca, um granuloma não caseoso, diferente da tuberculose. Mas a biópsia do coração feita convencionalmente, ela raramente pega o granuloma. Meu amigo Arnaldo Rubinstein, não é? E o que acontece? Hoje, a gente vai com um catéter de eletrofisiologia procurando uma área que possa ser uma área que ajude a achar um ponto onde o granuloma possa estar presente, ou ter mais inflamação. Mas o que é interessante foi esse dado do IKDT. Próximo, Isabela. Que foi justamente isso. Quer dizer, eles fizeram uma técnica de expressão gênica, quer dizer, de medicina de precisão, e recomendaram, né, que, embora a presença do granuloma não tinha sido encontrado, o aspecto na expressão gênica suportava o diagnóstico de sarcoidose e orientava, Felipe, para olhar o PET e, obviamente, partir para um tratamento imunossupressivo. Olha que coisa interessante. Montero, um comentário de 2 minutos. Nós já temos 5 casos de sarcoidose cardíaca. 5. E dos 5, 4 diagnosticados por IKDT e 1 diagnosticado por imunohistoquímica, por HE somente. Toda vez que você tiver uma doença infiltrativa ou inflamatória, você tem que pesquisar 3 coisas. Primeira coisa, você tem que avaliar a presença de imunohistoquímica, como foi feito ali embaixo, a presença de infiltrado inflamatório. Tem ou não tem inflamação, sim ou não? Porque isso tem impacto. A resposta aqui era o quê?
quando você analisa aqui a evidência de aumento de infiltrado, ele faz através de pesquisa imunistoquímica, CD3, CD454 e a presença de linfócitos, macrófagos presentes. Essa é a primeira coisa. Então, eu tenho uma reatividade inflamatória tecidual. A pergunta é, aí vem a segunda pergunta. Essa reatividade é infecciosa ou é uma reatividade autoimune? Então, para isso, é obrigatório você partir para a segunda análise. A pesquisa viral, pesquisa de causas infecciosas e a pesquisa de associação com células gigantes. Que quando você tem agora processos inflamatórios crônicos, e no caso da própria sarcoidose, você pode ter, dos 5 casos que nós tivemos aqui, 2 tinham células gigantes. Terceiro ponto, aí você passa para o estudo genômico, que é obrigatório fazer também nesse contexto, uma vez que agora tem um artigo publicado no European Heart Journal no ano passado, sugerindo tudo que é a mesma doença, por expressões genéticas diferentes, a doença da célula gigante com a sarcoidose, com o processo inflamatório crônico. Então, o paper, aqui o laudo, ele fez exatamente todos esses passos. Só a expressão gênica não significa dizer que existe a presença. Você tem a mutação, mas não tem um fenótipo. Então aqui você tem mutação e não tem fenótipo. Por isso que, através dessa análise, não adianta biopsiar ventrículo esquerdo que não melhora. Há uma crítica pesada do Schultais de você guiar isso por eletro. Ele é contra isso, embora um grupo, que é o grupo da Pensilvânia, da Mayo Clinic, perdão, que é o grupo específico de sarcoidose, que propõe essa metodologia de fazer carto, guiando a biópsia, ele não acredita nisso. Então, são serviços diferentes, opiniões diferentes. Frente a isso, é obrigatório, só com esse laudo, você não está autorizado a tratar nada. Tem inflamação presente. Você está autorizado a imunossuprimir pela inflamação. E aí a possibilidade de ser ou não sarcoidose, para saber se você vai fazer uma imunossupressão voltada para a sarcoidose ou uma imunossupressão voltada para uma miocardite autoimune. Tem uma pequena revisão da literatura. Esse foi um artigo publicado na JAC ano passado. A sarcoidose é uma doença granulomatosa de origem não identificada e multissistêmica. 90% dos pacientes têm acometimento pulmonar. 70% dos pacientes têm um diagnóstico entre 25 e 60 anos. E as manifestações cardíacas são vistas em 5% dos pacientes. Entretanto, alguns estudos com necrópsia avaliam o cometimento cardíaco em até 25% dos pacientes com doença extracardíaca. Entre 16% e 35% dos pacientes apresentam bloqueio AV ou ataque ventricular. Ela é uma causa não diagnosticada de insuficiência cardíaca. Um estudo que detectou 6 pacientes com sarcoidose cardíaca num grupo de 177 pacientes que foram submetidos à biópsia cardíaca realizada no ato da implantação de device de assistência ventricular. A apresentação clínica varia muito com a localização e a extensão e atividade da doença. As principais manifestações são arritmias ventriculares, morte súbita e AIC. E os pacientes com acometimento cardíaco costumam ser altamente sintomáticos e até 1/3 deles têm a doença exclusivamente no coração. Isso é uma ilustração mostrando os tipos de acometimento da sarcoidose. Então, desde o acometimento somente no septo basal e na parede lateral basal, que o paciente poderia ser assintomático, até um acometimento em todo o septo ou um acometimento mais difuso, incluindo VD e VE. E esse paciente aqui está em risco de morte súbita e desenvolver insuficiência cardíaca. O realce tardio na ressonância, na sarcoidose, ela não tem um padrão específico. Porém, o realce tardio heterogêneo, envolvendo principalmente o septo e a parede lateral basal, que poupa o endocárdio, é o que é mais visto nesses pacientes com sarcoidose. O acometimento transmural ele não é comum, porém existe descrição na literatura. O PET é uma ferramenta útil para diferenciar o miocárdio normal e o processo inflamatório ativo, e geralmente o acúmulo do radiotraçador no PET é focal ou é focal difuso, dependendo da distribuição da doença. Essa é uma ilustração que fez uma fusão entre um estudo de ressonância e um estudo de PET. Uma fusão de imagem. Isso. Essa imagem aqui está mais... Multimodalidade, não é isso, né? Essa imagem aqui está mais fácil de ver. Na seta tem um realce tardio na parede bem basal. E adjacente a essa área já é uma cicatriz. Adjacente a essa área existe uma captação de FDG que sugere um processo inflamatório adjacente a essa área. Ainda existe pouca evidência na literatura sobre os benefícios do tratamento a longo prazo,
o paciente ficar a longo prazo com corticoide, se isso vai impactar a sobrevida dele. No caso dos pacientes com bloqueio AV, os dados são mais robustos e sugerem benefício no tratamento prolongado. No entanto, ele é recomendado pela maioria dos especialistas e não se sabe se os pacientes assintomáticos com sarcoidose cardíaca devem ser tratados. A maioria dos autores diz que não. Essas são as indicações clínicas de fazer imunossupressão nos pacientes com sarcoidose cardíaca, que seria o bloqueio, a AV, a FV e a FV sustentada e a disfunção ventricular. Ele sugere esse fluxograma de acompanhamento a partir do momento que o paciente tem uma manifestação cardíaca de sarcoidose, ele inicia o tratamento com a prednisona e repete o PET 3 meses após o tratamento. E dependendo do resultado do PET, ele segue para um dos dois lados. No caso de PET normal, ele mantém o esteroide por 12 meses e reavalia. E no caso, 40 miligramas. E o paciente com o PET anormal, ele adiciona algum outro medicamento imunossupressor, aquele dá o exemplo do methotrexate, e repete novamente o PET em 3 meses. O consenso de acompanhamento dos pacientes com sarcoidose, o que tem o maior nível de evidência, o paciente que já tem sarcoidose extracardíaca, ele deve ser perguntado se ele já teve algum episódio de síncope ou pré-síncope ou palpitação, e esse paciente deve ser avaliado para acometimento cardíaco. O paciente que tem doença extracardíaca, o screening dele deve ser um eletro. O eletro normal, ele exclui o acometimento cardíaco, o paciente permanece em acompanhamento. Agora, os outros exames, como um screening, ainda não tem tanta evidência. Ou seja, o que a Isabela está chamando a atenção é que a gente pede a avaliação cardiológica dos pacientes que têm sarcoidose extracardíaca frente a essas recomendações, mas basicamente a gente faz eco e eletro nesses pacientes. Se tiver alguma normalidade ou a história de síncope, faz uma avaliação com Holter e, obviamente, se tiver acometimento cardíaco na função, diastólica, sistólica ou no Holter, vai fazer um exame de imagem, e o exame de imagem hoje, ideal, é a realização do PET para identificação dessa presença, dessa captação típica na sarcoidose. E recomenda implantar o CDI quando, Isabela? O paciente que tem arritmia ventricular sustentada, ou o paciente que teve parada prévia, e o paciente com fração de ejeção menor do que 35%, apesar da terapia ótima. Então, esse paciente, como ele tinha uma fração de ejeção de 18%, tinha TV não sustentada, mesmo com tratamento otimizado, seguiu então, não é isso, Luiz, a colocação do CDI. E aí? Bom, esse é um consenso de especialistas sobre o papel do PET nos pacientes com sarcoidose cardíaca. Isso é um exemplo do paciente antes e após a terapia. Então, antes da terapia, o PET-FDG, que avalia o processo inflamatório, era bem positivo. E após a terapia, esse material aqui é o material dentro do sangue, não é o material acumulado dentro do miocárdio. Então, foi uma boa resposta. Acompanhar pelo PET nos auxilia se o tratamento está adequado. Quer dizer, ele guia o tratamento. Bom, só para mostrar a sensibilidade e especificidade do PET para sarcoidose cardíaca, uma meta-análise calculou a sensibilidade em 89% e a especificidade em 78%. E existe uma relação entre os achados de perfusão e repouso e a captação do PET com FDG com a sobrevida do paciente. Então, se o paciente ele não tem alterações nesses exames, ele vive mais do que aqueles que têm alteração de perfusão e captação com FDG. Esse é o último artigo que eu vou mostrar, uma avaliação, uma atualização no tratamento. Esse trabalho ele já tem uma outra orientação, ele já é um pouquinho mais agressivo no tratamento inicial do paciente. Então, o paciente ele tem um PET inicial e, dependendo da avaliação, se ele tem um acometimento moderado ou leve, ele faz somente prednisona, e se ele tiver um acometimento extenso e severo, eles já associam de primeira linha a prednisona ao methotrexate ou a azitioprina, que são as duas medicações que ele coloca como primeira opção já para esse paciente com doença extensa, mas esse foi o único trabalho que
que já não iniciou somente a terapia com corticoide, né? Associou outra droga junto. Bom, tem o segmento desse paciente. Faz o comentário, Cláudio. O comentário que eu queria fazer é o papel central que o PET está tomando hoje na cardiologia. Há um tempo atrás a gente tinha assim, ansiedade muito grande para ter a ressonância. Vamos ter ressonância, vamos ter ressonância. Hoje a ressonância cardíaca é um fato. A gente consegue avaliar as cardiomiopatias, consegue ver com bastante detalhe doença congênita, doença coronária, viabilidade. Hoje o PET, né, com esse novo consenso de expert e o guideline da Heart Rhythm Society, é a terceira doença em cardiologia que ele faz parte de guideline para você dar diagnóstico e acompanhar a doença. Então, endocardite infecciosa em 2015, você tem a inclusão pela Sociedade Europeia. Em 2016, você tem o guideline da sarcoidose cardíaca e o PET já fazia parte da avaliação de viabilidade no guideline de revascularização miocárdica. Além disso, você tem hoje um N número de aplicações do PET-CT na cardiologia. Então, hoje, o cardiologista tem que conhecer as novas ferramentas de imagem molecular e medicina nuclear. O Congresso de Medicina Nuclear tem sala só de PET cardíaco, discussões multimodalidades, e o que esse exame permite, a ressonância não permite, que é você acompanhar o processo inflamatório. A ressonância, ela se limita a ver se você tem aumento do espaço extracelular com retenção de gadolínio, que acontece na fibrose. A gente tem alguns doentes acompanhados com sarcoidose aqui no PRO. Tem paciente que acompanhava com galho. Quando a gente deixou de fazer FDG, a gente perdeu os pacientes, porque hoje eles não fazem mais galho, eles fazem PET, e o PET é excepcional para acompanhar a doença cardíaca. Mas é um PET difícil de fazer, como o Felipe falou, um PET difícil de interpretar. E o que faltou, Evandro, nesse paciente, eu hoje faço assim, uma minha culpa. Esse paciente tinha que ter feito uma perfusão miocárdica. Ele tinha que ter, em algum momento, feito um sextamib que fosse, para você ver as áreas de perfusão, porque isso tem importância. Aquele trabalho do Blankstein, que hoje é o cara que mais publica de Harvard em sarcoidose, a perfusão miocárdica somada com PET com FDG é completamente definidor do prognóstico desse paciente. E eu não sei como é que ele respondeu à terapia, a Isabela vai mostrar agora. Antes de mostrar, pegar um paciente com 80 e muitos anos e dar 3 anos ou 1 ano de corticoide. Pode ter osteoporose e fratura, não é isso, Marcos? Calil, e se tornar um paciente ortopédico. Pode ser um paciente que morra de infecção. Pode ser um paciente que faça uma lesão do tubo gastrointestinal. Pode ser um paciente que exploda tuberculose. Portanto, hoje, tratar e definir que nós vamos fazer um tratamento prolongado em alguém com 88 anos, um idoso frágil, é um desafio muito grande. E essa decisão ela foi compartilhada. Então, eu pedi ao Luiz, do laboratório, né, o estudo, né, para a gente ver se ele tinha tuberculose inativa ou latente, não é isso? E como é que se faz isso, Luiz? Com que exame? Como é que é feito isso, Luiz? Explica o que... Quer dizer, quando você tem um paciente de alto risco, né, e você vai fazer um corticoide de longo prazo, a gente testa, e esse paciente era negativo, o IGRA, portanto, não tinha nenhuma evidência de tuberculose em atividade. Esse paciente, começamos a fazer alendronato para ele e fazer corticoide, e esse paciente teve uma melhora classe funcional, ele veio para a classe funcional 1, passou a fazer a sua atividade física, fazer pilates, caminhar, e a melhora da função cardíaca. O Arnaldo está aqui ou não? Não, o nosso querido Arnaldo não está aqui. Fernando, você acha que isso possa ter sido pela ressincronização, marca-passo, ou você acha que isso possa ser pelo tratamento e nós termos
tratado a condição cardíaca dele? Bom, como foi falado, outros fatores que podem ter concorrido para isso, a taquicardiopatia, naturalmente, que foi tratada com a ablação do nariz, mais colocação do marca-passo. Ele tinha bloqueio de ramo direito, responde menos, mas hoje em dia ele pode responder também em proporção muito menor. Aqui, com essa documentação, eu acho que o corticoide ele tem um valor muito forte quando a doença está em atividade, né? Sim. E realmente tinha infiltrado inflamatório em atividade, tem um impacto muito grande na arritmia, no bloqueio, Mas você ficaria na dúvida ou não se ele tiver melhor? Eu acho que ele melhorou por causa do corticoide que tratou a sarcoidose. Alexandre, o que você acha? Melhorou porque tratou a inflamação ou melhorou porque foi feito um belo de um tratamento elétrico, né? Quantos doentes não recuperam, não é isso, Luiz? Não é o Camanho está ali se coçando? O tratamento é elétrico. O tratamento é elétrico, Alexandre. Aqui o cirurgião não atuou nesse momento, mas participou do RAT-Time. O que você achou? Eu acho que se você repetir o PET, a gente talvez tenha parte dessa resposta, pelo menos. Ok, então vamos lá, Isabela. Vamos ver o que o Felipe nos ensinou. Mostra aí. Bom, no meio do caminho ele fez um novo PET em janeiro desse ano. Ele tinha 3 áreas de captação anômala que sugeriam um processo inflamatório em atividade. Um era esse linfonodo infracardinal. Aí apareceu o linfonodo, Ricardo. E aí? O lobo médio do pulmão direito e o platô superior de D10. Não, o primeiro PET me animou. Eu diminui um pouquinho a dose de esteroide. Eu não ia deixar uma pessoa com 80 anos, já é um sofrimento ficar 3 meses. Mas vamos em frente, Isabela. E aí? O eco em julho desse ano. O que aconteceu com o eco? Descrevia uma cardiomiopatia restritiva com moderada disfunção sistólica. Então a fração de ejeção houve uma melhora funcional. Foi para quanto, Isabela? Esse aqui foi para 36, não é isso? 33. E vamos em frente? Ele não tinha mais hipertensão pulmonar nesse exame. Exatamente. Melhorou a insuficiência mitral. Ele ficou com 40 miligramas. Avança. Esse é o último PET dele, de julho. E o que tem o último PET, Felipe? Você curou o paciente. Você curou o paciente. Então, a coisa da fração de ejeção, não é porque o Camanho ficou animado, não é? Vamos em frente, Isabela. E o que aconteceu? Vamos lá. Bom, tem umas imagens comparativas para mostrar realmente que houve normalização daquelas captações vistas no estudo de janeiro desse ano. Perfeito. Ele não tinha mais captação, também não tinha mais captação na parede lateral do ventrículo esquerdo. Vamos lá. Bom, a melhora foi atribuída a um conjunto de terapias realizadas. E no segmento, esse paciente ele teve uma complicação, ele apresentou uma osteomielite. Ele teve uma complicação, ele teve um trauma, fez uma infecção, foi tratado pelos colegas da ortopedia do hospital. E esse paciente vem tomando esteroides e, obviamente, esse paciente está novamente num processo de recuperação da funcionalidade. Mas o coração aguentou passar por intervenções cirúrgicas. E eu gostaria, Isabela, próximo. Antes de terminar, Cláudio, um último comentário seu, já que a Isabela é sua residente. Faz favor, venha para cá. Esse caso foi muito difícil, né? Parabenizar aqui o Felipe, Evandro, o grupo, né, da insuficiência cardíaca Montera, para chegar a um diagnóstico de sarcoidose cardíaca num paciente de 80 anos de idade que abre com insuficiência cardíaca ambulatorial. Você precisa ter um time que está pensando, que investiga o paciente e que está sempre proposto a oferecer o melhor para o paciente, porque os casos que eu vi de sarcoidose, assim, era exuberante, né? Era fácil de ver, tinha lesão cutânea, paciente manifestação, mas a literatura mostra cada vez mais que existem pacientes que a abertura é essa, insuficiência cardíaca, e o paciente demora ao diagnóstico. Então hoje o alerta que tem em todas as revistas, tem na JACC, tem na Circulation, tem no New England, é que o cardiologista, o clínico, o geriatra que acompanha o paciente desconfie. Como o Evandro falou, a ressonância magnética no paciente com insuficiência cardíaca de etiologia
desconhecida é essencial. Não que a ressonância fechou com a sarcoidose, que ela não é capaz de fechar isso em muitos pacientes, com a biópsia também não. A biópsia cardíaca, vocês podem ler os documentos, frequentemente ela não encontra o granuloma caseoso, como não encontrou nesse paciente. É essa integração do grupo lá do IKDT com os achados do PET, da ressonância, que fizeram você ter o diagnóstico. Porque o diagnóstico de granuloma nunca foi visto. Mas depois, quando você soma tudo, pena não ter agora aqueles critérios, o paciente tem sarcoidose cardíaca, foi tratado com o que tem de mais moderno e respondeu. E assim, hoje, cada vez mais, eu gostaria de falar isso. Doenças como a amiloidose, que você hoje tem o estudo Unveil, 16% dos pacientes que colocam a TAV tem amiloidose, o TTR, tá apresentado na European e publicado na European Heart Journal. Sarcoidose cardíaca. Então, aqueles pacientes que têm miocardiopatia dilatada e idiopática, cada vez mais a gente está entendendo com as ferramentas de diagnóstico por imagem, oferecendo tratamentos específicos. Parabenizo a Isabela pela apresentação. Evandro, deixa eu só fazer um comentário. 15% dos pacientes têm miopatia e melhoram com corticoide. Então, ele retornou à academia e melhorou um pouco a função, quer dizer, não só pela intervenção elétrica, né, mas com certeza com a melhora da função a função muscular. Só o segundo parêntese. Esse paciente teve uma evolução atípica. Você normalmente não vê osteomielite por trauma direto, porque normalmente o periósteo protege o osso. Tá bom. Esse paciente teve esse desenvolvimento. Começou com uma ferida no cotovelo e desenvolveu uma osteomielite. Quer dizer, então um quadro atípico. Eu fiquei meio frustrado com esse caso. Porque a ressonância não foi definitivamente determinante do diagnóstico. O PET também não foi. E o IKDT também não foi. Sugeriu. E o tratamento não é específico para sarcoidose. Acredito que qualquer cardiomiopatia inflamatória ou imunológica ou autoimune melhoraria com tratamento. Então, não há, nesse caso, diagnóstico definitivo. Deixa eu só dizer para você. E o PET evolutivo melhoraria também. Deixa eu só dizer uma coisa para você. E a última coisa que eu queria falar é parabenizar a doutora e dizer que ela não falou baixa nem depressa. Nós é que pela idade temos um pouco de hipoacusia e de uma certa lentidão na compreensão das coisas. Você está de parabéns. Só sai o diagnóstico de sarcoidose se houver um diagnóstico integrado e com certeza a resposta clínica ao esteroide. E esse pouquinho de cada coisa que a gente vai somando é que faz com que o diagnóstico provável de sarcoidose seja a base desse caso. Muito obrigado a todos.